Saudações reformadores, o meu nome é Jeff e estamos começando mais um vídeo do Nerd Reformado. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo referente ao filme A Ilha do Medo. A Ilha do Medo é um filme protagonizado por Leonardo DiCaprio. Nesse filme vai ser relatado a história de um agente federal que é chamado para uma missão. A missão de investigar o sumiço de uma fugitiva. Essa fugitiva era paciente e também prisioneira de uma prisão também relacionada a problemas psicológicos. É uma prisão / manicômio. Nessa prisão estão aprisionados indivíduos que cometeram crimes, porém foram diagnosticadas com distúrbios mentais. E os pacientes / prisioneiros estão sendo tratados por um médico. Quando chega um momento em que essas pessoas não têm mais salvação, entre aspas, quando elas não conseguem ser curadas de fato, elas passam por um processo de lobotomização. Tem uma forma de reboot, eles sofrem um reboot na mente deles e a mente deles é configurada de tal maneira que eles são incapazes de cometer crimes novamente. Porém, existe um médico principal dentro daquela instituição que é contra essa lobotomização, porque ele ainda vê o melhor dos indivíduos. Ele quer fazer com que aquelas pessoas sejam curadas de fato. E é dentro desse contexto que o personagem de Leonardo DiCaprio, esse agente federal, vai até este local para poder investigar o sumiço desta mulher. E o filme A Ilha do Medo possui uma ligação muito forte com a pornografia. Apesar de ser um filme que não tem nada a ver necessariamente com este tema, o seu simbolismo, o seu significado está muito ligado à questão da pornografia. Isto porque, durante a trajetória do personagem do Leonardo DiCaprio, fica um dilema. Será que o personagem do Leonardo DiCaprio é realmente um agente federal? Ou ele está sofrendo de um distúrbio mental devido a um crime que ele cometeu no passado e por esse motivo ele também é um prisioneiro dentro daquela instituição? É isso que o filme vai relatar e é isso que ele vai trazer para a gente poder refletir. O que é contado nas entrelinhas do filme é que aquele personagem, na verdade, não é um policial, mas ele cometeu um crime, ele era um homem policial realmente no passado, porém ele cometeu um crime e ele matou a sua esposa após saber que a sua esposa havia matado seus filhos. Em um súbito de raiva, em um momento de ira e também de desespero, ele comete esse assassinato brutal após ver a cena de seus filhos afogados por sua própria esposa, pela mãe das crianças. E o filme vai utilizando de diversos simbolismos, de diversos elementos para fazer a gente entender isso. Em alguns momentos, por exemplo, é mostrado que o personagem do DiCaprio possui medo de água. Talvez algo relacionado a uma recordação no passado, já que os seus filhos foram assassinados na água, foram afogados. Por esse motivo, entende-se que ele possui essa ojeriza, esse medo, esse trauma por conta da água. Em outros momentos, ele enxerga a sua esposa e a sua esposa aparece em um momento de visão para ele, dizendo que ele deve deixá-la ir, que ele deve deixar a memória dela. Isto porque ele estava apegado ao que havia acontecido e não conseguia viver uma vida após aquele ocorrido. E por esse motivo, e aí nós chegamos no momento em que há a ligação entre o filme e a pornografia, e por esse motivo a gente entende a relação entre o filme e a pornografia. O que acontece é que aquele homem havia passado por um trauma gigantesco e esse trauma fez com que ele não conseguisse viver mais uma vida sabendo da atrocidade que ele havia feito e também da atrocidade que havia acontecido com seus filhos, que a sua esposa havia feito. Aquele homem estava vivendo em uma realidade brutal, em uma realidade que o castigava. Era algo difícil demais para ele poder conviver. E por esse motivo, ele criou uma nova realidade dentro de sua mente,
que fosse mais confortável. Ele criou uma realidade em que ele não era um monstro, mas que ele era um homem bom e que ele continuava tentando prender pessoas aparentemente ruins, pessoas diferentes do que ele achava que ele era. A pornografia tem a ver com isso porque a sua prática normalmente está atrelada à sensação de prazer, satisfação, conforto e principalmente de uma luta contra a responsabilidade, contra a realidade, contra o sofrimento. Normalmente, o adicto, a pessoa que vai para a prática da pornografia de uma maneira recorrente e não consegue abandoná-la, foge de uma situação dolorosa, de uma responsabilidade, de algo mais duro, de algo mais real e vai para um mundo de prazer, um mundo ilusório. Ele cria dentro de sua mente uma fantasia para que ele não tenha que conviver com as dificuldades do mundo real. E é isso que acontece com o personagem do DiCaprio. Ele encontra dentro de sua mente um mundo em que ele pode ser absolutamente quem ele quiser e ter absolutamente o que ele quiser. Da mesma forma, a pornografia gera essa ilusão de que a pessoa ela pode ser quem ela quiser. E com esse objetivo de fugir do sofrimento, de fugir da responsabilidade, ele cria um universo em que ele tem prazer, que ele tem satisfação, em que ele não tem dor, em que ele não tem responsabilidade, em que ele não precisa ter compromisso. E é por isso que no final do filme fica o questionamento feito pelo personagem. O que é melhor? Morrer como um homem bom ou viver como um monstro? E diante disso tudo, ele percebe que aquela realidade era tão dolorosa que ele prefere passar pelo processo de lobotomização, ele prefere deixar de existir em sua mente, de fato, do que aceitar a realidade de que havia acontecido uma catástrofe em sua vida. E de fato, deve ser algo muito doloroso e é compreensível, não justificável, mas compreensível o motivo de alguém fugir da realidade. Da mesma maneira, a pornografia gera essa dificuldade da pessoa abandoná-la exatamente pelo motivo de que tenta se erradicar não a causa, mas o efeito. A pornografia não deve ser o que deve ser erradicado, mas como consequência de um tratamento pelo qual a pessoa deve passar, a pornografia é abandonada. Primeiramente, é necessário o exercício de luta a favor da realidade, uma compreensão de que nem tudo é prazer, nem tudo é satisfação. Deve haver compromisso, deve haver comprometimento, deve haver responsabilidade. E o mundo da pornografia abole tudo isso. Ele gera satisfação, prazer e alegria, sem compromisso, sem responsabilidade, sem realidade. Porém, ele é um mundo ilusório. Da mesma maneira, aqueles que permanecem na pornografia acabam aceitando uma realidade ilusória por não conseguir viver em uma realidade verdadeira, com dificuldades, com sofrimentos. Porém, a pornografia não é real. A pornografia é ilusória, ela é uma satisfação momentânea. E o destino ao qual ela nos leva é semelhante ao destino ao qual levou o personagem. Um destino de morte, um destino de distanciamento da vida real, um distanciamento das pessoas, um distanciamento da verdadeira felicidade, da realidade, suma, eterna. Então, a gente quer falar mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. A gente quer saber o que você achou desse vídeo. Então, comenta aqui, diga o que você achou, manda esse vídeo para o máximo possível de pessoas. E se você quer uma continuação desse tema, fala pra gente, entendeu? Forte abraço e tchau!